Nós inauguramos a casa em agosto do ano passado, justamente pensando em mapear todos esses protagonistas da nossa cidade que trazem uma nova agenda para o nosso desenvolvimento social e desenvolvimento cultural. Dentre eles, o Paulo foi um dos primeiros que teve a generosidade de ofertar essa programação como curador, usando toda a sua rede de contatos, podendo potencializar e trazer a agenda do mundo digital para nós. Então, para nós é uma grande honra, é um grande prazer de ter convivido com o Paulo. Nós estamos aprendendo muito com ele nessa troca de experiências sobre esse mundo digital. E, com isso, todos nós ganhamos o acesso à informação, ganhamos a possibilidade de ver um novo universo de coisas surgindo no nosso pensamento e na nossa percepção. E, mais do que tudo isso, o prazer de conviver com uma pessoa que tem no seu DNA o comprometimento social, de qualidade, de responsabilidade, sempre pensada e alinhada ao outro. Então, queria agradecer imensamente ao Paulo por todo esse programa que ele criou, desenvolveu, e pôde implementar conosco. Paulo, boa noite, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado por virem. Obrigado, Bruno, Gil, Elane, todo mundo aí que ajudou a concretizar. A Dani também ajudou muito na divulgação. Essa é a primeira de sete encontros, como eu falei. Eu vou falar sobre o assunto comunicação, impacto da revolução digital na comunicação. Depois, o Adriano Silva, do Projeto Draft, vai falar sobre empregos, carreira. Fábio Coelho, presidente do Google, vai falar sobre a perspectiva do Google, que, enfim, não se resume à comunicação, startups, tecnologia no mundo inteiro. O Cava vai falar sobre o Projeto Makers. Depois, o Juliano Seabra e o Daniel vão falar sobre empreendedorismo. O Márcio vai falar sobre educação e, finalmente, a Nathalie vai falar sobre a Singularity University, que é um projeto incrível que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Falando sobre mim, eu sou sócio da FBIS, somos vizinhos aqui da Unibis Cultural. É uma agência que começou digital há 16 anos atrás e hoje é uma agência de comunicação integrada. A gente não mais nos define como uma agência digital, apesar de ter o digital no DNA. São 300 pessoas trabalhando lá para esses clientes. Então, a gente faz... Para alguns clientes, a gente ainda é uma agência 100% digital, para outros, somos uma agência de comunicação integrada. Para alguns, a gente literalmente faz publicidade, para outros, e-commerce, responsáveis por vendas, leads, etc, etc. Então, chega de propaganda aqui da FBIS. Eu vou mostrar para vocês 3 videozinhos. O primeiro é um case, é um vídeo que nós fizemos, uma campanha que a gente fez para a Baby Dove. Vou passar outros 2 e aí vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Então, o primeiro aqui, Baby Dove, um projeto que a gente lançou há pouco menos de um ano atrás. I am in motion, a floating balloon. Surviving on distance, the air is my road. Essa segunda campanha foi premiada em Cannes no ano passado, da Argentina, com Samsung. Alguns de vocês podem ter visto já.
por último, o outro case muito premiado em Cannes e no mundo todo, de Volvo, para proteger ciclistas, principalmente à noite. Opa! Nearly every day something almost happens. You've kind of got to be able to second guess the taxi in front of you or the pedestrians coming up. I end up getting nearly hit at least once a day. The young driver lost concentration and hit me from behind. I was extremely lucky that day. The doctor said that 95% of people that would have sustained those injuries would have been killed by them. We're on roads that were built really 100 years ago for far less traffic. In terms of cycling at night, I feel way less visible. Sometimes I choose not to cycle home at night. It's a lot more dangerous. Light Paint is a unique spray, different to other reflective products on the market. When you apply it to the surface, the reflective particles will stick together with a special adhesive, making the spray invisible by day, but light up at night in the glare of headlights. Volvo is renowned for its safety innovations. Light Paint takes the principles of our 2020 vision, protecting passengers inside the car to protect those outside too. I think you've just got to be as visible as you can, and that's the good thing about Life Paint, is it makes it very hard for you to be missed. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end and save lives. Enfim, vocês pegaram a ideia desse último filme. Então, normalmente, a questão que vem à minha cabeça, ou principalmente nas discussões que a gente tem na agência e no mercado, são tentativas de definição do que são esses 3 vídeos que a gente viu, né? Basicamente, foram 3 ações, 3 ativações pontuais, talvez em cada uma tinham lá 50 pessoas no máximo. No caso de Baby Dove, lá no Rio de Janeiro, não tinham nem 100. O que a gente fez? A gente criou um drone. Tem tecnologia aplicada aí, mas, enfim, o ponto é um drone que veio lá com Baby Dove no bico, super bacana. Algumas pessoas interagiram. A gente editou esse material, colocamos uma trilha sonora muito bacana, investimos aproximadamente R$500 mil no YouTube, e foi um dos vídeos mais vistos do mundo durante aquela semana. Isso é uma campanha, uma ativação? O que é isso, né? Mesma coisa para o segundo exemplo, da Argentina, de Volvo. Quantas pessoas estiveram lá? Muito poucas pessoas. Quanto custou esse projeto? Muito pouco. Baby Dove também custou muito pouco, né? Produção do drone, no caso da Argentina, colocação ali de telas atrás dos caminhões. E Volvo, provavelmente, é um custo maior de desenvolvimento do produto, mas, do ponto de vista de comunicação, projetos muito simples, ativações bem filmadas, bem editadas. E aí a gente fica tentando, o mercado fica tentando definir o que é isso, o RP. Algumas dessas pode até ser descrito como uma ação de RP. É online, é offline, é produto. Então, acho que, para ponto de partida dessa discussão, eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta está errada. Acho que a tentativa de definição sobre cada um desses pontos não chega a nenhum lugar. E é uma grande besteira, né? Vocês não são online, eu não sou offline, todo mundo aqui, ao mesmo tempo, está conectado e tem relações humanas como a gente está tendo hoje à noite, e esse evento está sendo transmitido, então o ponto não é esse. Acho que a pergunta
que deveria ser respondida para o futuro, para a gente tentar responder para onde que vai o mercado de comunicação, é tentar entender de que forma que a tecnologia está inserida em todas essas frentes e muitas outras que aparecerão a partir daqui. Eu acho que se a gente conseguir ter essa sensibilidade para pensar em vários aspectos onde a tecnologia está presente, a gente chega lá. Se a gente classificar agências ou anunciantes ou iniciativas simplesmente como online, a gente vai perder a oportunidade de fazer projetos muito mais impactantes e que deem retorno muito maiores para todos os nossos clientes, né? Então, acho que a conversa de hoje, e é uma conversa mesmo, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão, a gente bate um papo. Aqui estou trazendo perspectivas pessoais, mas de longe são verdades absolutas. Se alguém quiser interromper, fica à vontade. Então, o ponto aqui é a gente falar sobre tecnologia como pano de fundo na comunicação. Também na educação, em empregos, em finanças e por aí vai. Então, o projeto da Revolução Digital aqui na Unibis Cultural se propõe a entender esse pano de fundo sobre vários aspectos, né? Isso falado do ponto de vista didático, aí eu vou voltar então a dar exemplos, aí sim, de ativação, porque senão até para mim fica difícil de organizar o material. Então, ativação, né, basicamente se dá em locais físicos. O que é uma ativação? Uma promoção que normalmente ocorre com pessoas, como aqui a gente está, envolvendo milhares de pessoas, pode ser no carnaval, pode ser, enfim, num jogo de futebol, pode ser em qualquer lugar. E aqui tem um exemplo de tecnologia aplicada a uma ativação absolutamente genial. Isso não daria para ter sido feito há 3 anos atrás, por exemplo. Em Madrid, os caras proibiram manifestações nas ruas. Acho que na frente do parlamento, pelo menos. E aí isso virou um baita de um problema. Eles estavam passando lá por momentos complicadíssimos, ainda estão, mas há 2, 3 anos atrás, recessão econômica, a turma indo para a rua, e aí colocam essa lei. Puta, não dá, proibido, e vários outros proibidos a gente vê ocorrendo, inclusive aqui no Brasil, com Uber, ou agora tentando restringir a quantidade de tráfego internet. Então, naturalmente, a gente vê isso acontecendo com alguma frequência, infelizmente não só no Brasil, em outros lugares do mundo, uma tentativa de controlar o que é essa onda, essa força da revolução digital, que não dá para controlar. E aí, olha que interessante, houve sim uma passeata, mas através de um holograma. Um negócio absolutamente incrível, que há pouquíssimo tempo atrás não poderia ser nem de longe imaginado. Olha que bacana. What better way for the Spanish to challenge the anti-protest law, also known as the gag law, than with technology? The first hologram protest in the world's history was held Saturday in the Spanish capital, when thousands of people marched past the parliament in Madrid. Not physically though, but by the means of a hologram projected outside the building. O impacto que isso teve naquele país, na imprensa. E aí o impacto na imprensa, não só pela criatividade, obviamente, de uma incrível, através da tecnologia, para se fazer, de fato, aquela manifestação, mas também pelo fato da ideia dos protestos conseguirem ir adiante. Então, a imprensa deu ainda mais luz pelo fato da criatividade estar aplicada a um fato real ali que a população estava reivindicando. Aí, voltando lá para as definições, que eu tento fugir, mas não consigo, um exemplo de outdoor. Outdoor todo mundo conhece, uma coisa, inclusive, não banida, mas limitada aqui na cidade de São Paulo, cidade absolutamente poluída, virou paisagem, e ninguém olhava mais para isso. Através de tecnologia, de dados dos voos sobre Londres, foi criada uma solução fantástica de um outdoor vivo, um outdoor fantástico. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha.
What the public saw as magic was actually a carefully orchestrated feat of technology. We mounted an ADS-B antenna on the roof of a nearby building to read live data directly from each aircraft's transponder within 200 kilometers. All aircraft emit radio waves containing their speed, altitude, GPS location, and a call sign. Our antenna was connected to a PC with a custom-built application, which identified the British Airways planes and sent the data to our cloud server that controlled the billboards. We created a virtual trigger zone in the sky that acted like a tripwire, so that when a BA plane entered our trigger zone, within 0.2 seconds we'd cross-reference the registration number with flight data from Heathrow. Incrível, né? Passava ali um avião e o outdoor reconhecia o avião passando por geolocalização, sabia que voo que era, e o garotinho ia lá e apontava exatamente no momento em que o avião passava lá. Então, o bacana, inclusive, de trabalhar nessa indústria, sempre quando eu vejo um projeto desse, ou a gente desenvolve um, eu acho que é o melhor projeto que eu já vi na vida, né? Quando eu mostrei para vocês ali de Samsung na Argentina, para quem não viu, fala, nossa, que ideia bacana. E aí vem esse de holograma, e agora... Então, é um negócio realmente fantástico, inspirador, e que não está só relacionado a pequenos gimmicks ou pequenas inovações sem propósitos, né? Várias delas, inclusive, salvam vidas, como aqueles 2 exemplos que eu mostrei no comecinho, de Volvo e da Samsung. Eu vou evitar aqui entrar em termos técnicos, mas eu preciso falar aqui um pouco da mídia, né? Do contexto da compra de mídia no mercado publicitário. Quando eu me formei, não tinha muitas opções para se comunicar o lançamento de um produto ou serviço. Quando me formei na faculdade, fui trabalhar na Unilever, eu era anunciante na época, e aí a gente lançava um novo sabonete, Vinólia, Dove, Lux, e fazíamos uma campanha na televisão, no rádio, em revista, contratávamos lá as estrelas de Lux, e basicamente era assim que funcionava. Depois que a internet comercial apareceu, em primeiro lugar, a dinâmica de compra de mídia offline para os meios digitais permaneceu muito parecido, né? Então, pintou o UOL lá, por exemplo, e o UOL vendia impressões. Da mesma forma que a gente comprava impressões na Veja ou minutagem na Globo, o UOL vendia lá impressões, milhares de impressões nos banners. Eu vou passar aqui um videozinho do IAB, logo mais vou falar do IAB, que explica um pouco desta complexidade que hoje a gente está vivendo. Quem aqui conhece, por exemplo, a Netshoes? Todos vocês conhecem a Netshoes. Depois que vocês clicam na Netshoes, o que acontece com as visitas de vocês em outros sites? A Netshoes, basicamente, gruda de uma maneira irritantemente, em alguns casos, mas é isso que acontece. Por que isso acontece? Porque tem um tag, né, a gente tagueia o seu IP, e a partir daí eu sei exatamente se você entrou na Netshoes para comprar uma bola de futebol, ou não comprar uma bola de futebol, ou comprar um tênis, você torce para São Paulo, para o Corinthians, e a gente persegue. Esse vídeo de 2 minutinhos vai explicar um pouco desta dinâmica. Ele está em inglês, e eu vou fazer algumas pausas só para explicar um pouco, para ser um pouco mais didático, tá bom? Eu estou na frente de alguém aqui? Não? Tá bom. Vamos lá. This is a 2012 guide to the digital display market. To give some perspective, we need to go back to see how media was traded online from the very start. Back then, there was an advertiser, or an agency representing an advertiser, who would buy ad space on a website. The website owner was known as a publisher. The buying and selling of ad space was initially just direct. This ad space was appropriately named inventory. Então, existia agência de publicidade ou anunciante, e esse anunciante comprava mídia direto nos portais. Tão simples quanto isso, e um monte de inventário. O que é o inventário? As milhares e milhares e milhares de páginas no UOL, no IG, no Terra, há 10 anos atrás. Diferente da Veja, que tem lá 150 páginas, os portais têm virtualmente infinitas páginas. E se comprava espaços por CPM, por custo por mil.
The currency which was created from this inventory was impressions. As impressões. The advertiser or agency bought impressions in the thousands. They then created the ads and filled the space. As time went on, publishers began to create thousands of web pages, which led to millions and billions of unsold inventory. O que aconteceu? Os portais, cada vez com mais audiência, cada vez com mais conteúdo, começou a ter muito espaço vazio. Esses espaços foram chamados de calhau. E os caras não sabiam o que fazer com aquilo. Tinha muito espaço e uma dificuldade muito grande de vender aquele espaço. This gave rise to a new set of companies called the Ad Network. The Ad Network acted as a sales representative or broker, buying unsold or remnant inventory from the publisher. They applied technology, aggregated the audiences, and sold packaged inventory on to the buyer. Então, olha que interessante. Antigamente, sei lá, um anunciante queria falar com um público masculino, veiculava na Playboy, tudo certo. Na Cláudia para mulheres, e na Veja, na Globo para não ter erro, falava com todo mundo e a vida era fácil. Quando esse conteúdo na internet começou a proliferar, vários sites verticais nasceram. N sites verticais nasceram. Sobre cozinha, sobre pet, sobre qualquer assunto que vocês busquem na internet, vocês acham. Com muita audiência relevante. A partir desse momento, apareceu um outro player nessa indústria, chamada Ad Network. Ao invés do anunciante veicular num veículo especificamente, o raciocínio era outro. Eu quero falar com pessoas que têm interesse em viajar, ou pessoas que têm interesse em comprar um carro, ou comprar algo. Então, essas empresas começaram a aglutinar pessoas com interesses em comum, independentemente do canal. E assim apareceram as Ad Networks. A coisa foi se complicando um pouco. Barriers to entry for the ad networks O problema é que were relatively apareceram low, várias Ad Networks. and after some time an issue arose. There were lots of ad networks. In fact, hundreds of competing business models that were trading inventory in different ways. This made it hard for everyone, as they had to deal with lots of different companies looking for the best price to buy and sell their inventory. It also meant that advertisers could be buying the same audience more than once. There was a desperate need for more efficiency, which gave rise to a brand new business model called the Ad Exchange. The Ad Exchange created an opportunity for the buyers and sellers to trade audiences rather than inventory. E a coisa vai se complicando um pouco até chegar data, nesse the more formato advertising aqui. that is bought through these platforms. Enfim, eu vou deixar essa apresentação disponível na Unibis, depois todo mundo pode ter acesso. O ponto que eu quero fazer é o seguinte, né? Se por um lado isso assusta, porque o profissional de mídia não liga mais para um veículo simplesmente e compra a mídia, a coisa está muito mais complicada, isso é verdade. Por outro lado, existe uma oportunidade de geração de emprego e especialização muito grande. Mais para frente eu vou falar sobre oportunidades dessa indústria, né? Que não se limitam à criação, à mídia, de 10, 15 anos atrás. Quando me formei de novo na faculdade, se eu quisesse trabalhar em agência de publicidade, isso aqui nem existia. Então, eu ia ser um cara que trabalhasse no planejamento, atendimento, mídia, criação e tráfego e ponto final. Hoje existem dezenas de possibilidades. E você pode ser um anunciante, você pode trabalhar num desses parceiros, ou você pode trabalhar num veículo, e a coisa vai. Sobre games, alguém aqui já teve alguma experiência com realidade virtual? 5 pessoas aqui. É uma das coisas mais chocantes que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Toda a indústria só fala sobre isso. E aqui eu trouxe uns exemplos para vocês sentirem um pouco na pele a experiência de alguém que coloca ali um dispositivo e, a partir daquele momento, aquela pessoa está num outro cenário, numa outra atmosfera. É um negócio incrível. Dá uma olhadinha aqui na reação. É uma pegadinha do Faustão aqui. Olha isso. Essa menina está vendo uma montanha-russa, provavelmente. Ou está em cima de uma prancha de surf, não sei.
E a coisa só vai piorando aqui. O cara fica enjoado. Eu já vi isso tantas vezes. Eu sempre rio aqui. O cara cai. Ok. O negócio é assustador. O Bill Gates falou há pouco tempo atrás, ele acha que que algumas pessoas vão ter menos relação sexual, principalmente em países asiáticos, que a turma tem, enfim, uma cultura talvez mais introspectiva, e as experiências que você possa ter aqui, colocando óculos e outros dispositivos aí, que eu vou deixar a criatividade de vocês, faz com que seja mais fácil você, enfim, ter uma experiência como essa. Você evita uma série de etapas aí, né? E como muito pouca gente conhece isso, essa experiência, o que eu trouxe aqui? Cardboards que a turma do Google ofereceu para a gente, que é um negócio fantástico, porque é um pouco dessa tecnologia feito com papelão. Você coloca aqui o seu iPhone e realmente é incrível. Alguém já viu isso aqui? Não? Se vocês já viram, né, é um negócio... Não chega a ser o óculos que eu mostrei, mas tem ali uma experiência 3D fantástica. Então, também a tecnologia pode ser aplicada em outras frentes. Alguém foi no show do Coldplay aqui, 2, 3 semanas atrás? O Laredo foi? Você recebeu lá o wristband, como que chama aquilo? A pulseira, né? Então, mais fácil, né? Bom, todo mundo que chegou lá no show recebeu uma pulseirinha, e essa pulseira estava conectada por Bluetooth junto com a banda, e os isqueiros que normalmente eram usados nesse momento, teve uma mudança tecnológica aqui também. Esse acho que não é do Brasil, esse eu acho que é da Argentina, mas enfim, foi igual. Então a turma estava lá e o show vai começar em 30 segundos, olha o que vai acontecer. Então, o fogo do isqueiro, que já em algum momento da nossa história foi provavelmente o aspecto tecnológico mais incrível, né? Talvez um dos mais incríveis da história da humanidade, foi substituído, nesse caso, pelas pulseirinhas conectadas em Bluetooth. Eu não sei se depois você podia baixar música ou não podia, mas provavelmente é para aí que a coisa vai, né? Você estava lá e você provavelmente daqui a pouquinho vai só passando ali a pulseira comprar alguma coisa, baixar música e saber quem estava no show, e quem estava no show agora faz parte de uma comunidade, e as pessoas começam a se encontrar, e por aí vai. Então é para aí que a coisa está indo. Falando em RP, e aqui tem algumas pessoas aqui da PROS, que inclusive ajudaram aqui a divulgar esse evento de hoje. Então, no nosso caso ali, na FBIS, tem uma ação de RP, normalmente a gente pensa em alguém famoso para divulgar um produto de algum cliente, e a gente pensa em atores, em cantores, em gente que vocês conhecem. Tem um desafio aqui para vocês. E esse aqui não vai ter sorteio. Quem acertar o nome dos 6 ganha outro cardboard. Alguém conhece o nome de um desses caras, pelo menos? Quem conhece o nome de um? 2. 3. 4. Ufa. Porque eu não conheço, eu não ia conseguir responder se a pessoa acertou ou não. Mas esses são uma das 6 pessoas mais famosas do Brasil no YouTube. Eu vou pegar o exemplo de um cara aqui. Christian Figueiredo. O Christian Figueiredo tem mais de 4 milhões de pessoas inscritos no canal dele, chamado Eu Fico Louco. Ele tem 21 anos, já escreveu livro, 280 mil cópias. Alguém conhece a Kéfera?
A Kéfera já é famosa, tem 10 pessoas que conhecem aqui. Mas a Kéfera escreveu um livro ali que já está entre os 10 mais vendidos da Veja. Se eu não me engano, entre os 10 livros mais vendidos da Veja, 5 foram escritos por blogueiros ou youtubers que vocês não conhecem. É um negócio de louco. E esse garoto aqui, de 21 anos, ele já tem um pedaço ali no Fantástico falando somente sobre isso. Tá? E para esse cara de 21 anos, que tem uma audiência de 4 milhões de pessoas e não sabe muito bem como monetizar isso, por causa disso, existem hoje empresas que agenciam esses caras. Como existe agente de jogador de futebol, agente de, sei lá, de cantor, de atleta, etc., existe hoje agentes de pessoas como essa. E este cara aqui, o Luiz Felipe, saiu da FBIS, trabalhava com a gente, para agenciar hoje mais de 20 talentos. E quando a gente quer falar com um deles, ao invés de a gente ligar para o Christian, a gente liga para o Luiz Felipe e ele, enfim, faz esse meio de campo. É um negócio alucinante. Vocês não têm ideia de quanto é um cachê de um cara desse. É um negócio fantástico. Eu não sei quanto isso vai durar, mas são centenas de milhares de reais para a gente fazer uma ação como a gente fez para a Claro. Então, a Claro é um cliente da agência. Entre chamar um ator global da novela das 8 e chamar o Christian, a gente chamou o Christian. E o Christian foi o protagonista, então, de uma campanha que a gente fez. E não só ele foi o protagonista de uma campanha legal, veiculada não só no digital, mas a gente fez um negócio muito louco. A gente fez um live stream no Facebook do Christian, com esse garoto, falando sobre a Claro, falando sobre um monte de assunto, para entreter as pessoas que queriam falar com ele. Ele ficou um pouco menos de 1 hora no ar. Quantas pessoas vocês acham que interagiram na página da Claro com o Christian durante 1 hora? Em média. 110 mil pessoas. 110 mil pessoas. Esse projeto começou com a gente recebendo um briefing do cliente para uma ação pontual com um blogueiro, ou um youtuber, ou hoje o termo um influenciador, né? O nome que a gente dá para essa turma são influenciadores. E a coisa começou pequena, pontual, um investimento bem restrito. Colocamos no ar, a coisa começou a pegar fogo, começou a crescer, a verba aumentou. Em 2 semanas, a verba meio que quadruplicou e um monte de serviços deles foram vendidos por um garoto de 21 anos que ninguém aqui conhece. Tem um outro vídeo, eu não trouxe aqui, devia ter trazido, da repercussão deste garoto andando, ele e outros andando no shopping Eldorado. Vocês não têm noção do que é isso. É como se o cara mais incrível, o Messi, sei lá, para qual de futebol, aparecesse aqui agora. É um negócio de louco. Tem uma outra menina que é uma especialista em games, ela fala, não sei se vocês já viram isso, mas no YouTube um dos assuntos mais com maior audiência são pessoas jogando joguinhos, mostrando como que pula fase, etc, etc. Isso é uma febre, é uma febre. E essa menina foi no Parque do Ibirapuera, tiveram que chamar a Polícia Civil porque ela não podia sair de lá. Estou falando de 2, 3, 4 mil pessoas interagindo com essas pessoas desconhecidas aqui por 99% da audiência. Então, sugiro vocês, para quem trabalha com comunicação, se alguém aqui trabalha com marketing, está de olho aí neste público. Esse cara tem, né, hoje 10 milhões de seguidores. Então, quando ele... Aqui tinha 4. Quando a gente faz uma ação como essa, ele se propõe a divulgar para a comunidade dele a ação. 1, 2, 3, 4... E aí é um negócio meio maluco mesmo. 1 custa tanto, 2 tanto, 3 tanto, fecha por 5. E é um negócio incrível. E o ponto é que a audiência é uma audiência muito cativa dele. Independentemente se a gente acha a qualidade boa ou não, as pessoas que seguem ele, as 10 milhões de pessoas, adoram o cara. E se o cara falar que a Claro oferece um serviço de qualidade, as pessoas confiam nele. E muita gente compra. Então, com certeza, a gente
utiliza a imagem dele e a rede de comunicação junta nesse exemplo aqui. O primeiro exemplo do varejo, não é bem varejo, mas uma experiência de compra, eu vivi pela primeira vez agora, em janeiro, quando eu fui para a Disney. Quem já foi para a Disney aqui, recentemente, nos últimos 2 anos? Tem um negócio lá chamado Fast Pass. Esse Fast Pass é um totem com a cabeça do Mickey desenhada aí. Você tem uma pulseira, e essa pulseira tem as suas informações, inclusive o seu cartão de crédito, se você quiser. E aí, através dessa relação com esse totem, você evita fila, você entra num equipamento lá, coloca a sua pulseira do lado e tem lá as 50 atrações da Disney e já mostra onde tem fila, onde não tem fila, e você, então, através desse mecanismo, seleciona os brinquedos que você quer ir, no horário que você quer ir, e na hora que você vai lá, tem uma fila razoável, porque eles só disponibilizaram espaço para aquela quantidade de pessoas que quiseram ir naquele horário, naquele brinquedo. Quando você sai do brinquedo, os caras tiram foto. Sabe quando você toma um susto e, bem na hora do susto, o cara tira uma foto em shows ou, sei lá, em eventos aqui no Brasil? Lá também. A diferença é que você passa lá a pulseira e já compra. Ou você vai na loja com seus filhos e seus filhos começam ali a enlouquecer lá com os bichinhos de pelúcia, boneca, camiseta, e eles não precisam pedir para você pagar. Eles passam ali. Então, é um problema também. E o produto é entregue diretamente no seu hotel, que também fica dentro da Disney. É um negócio assustador. Altamente, neste caso, personalizado. Não é nem segmentado, é personalizado. E aí, como eles sabem o que você comprou, o que você não comprou, sabe o tempo de estadia no hotel, sabe quanto tempo falta para você ir embora, no último dia você recebe uma tonelada de promoções, no melhor estilo Ligue Já, e faltam aí 8 horas para você, enfim, comprar o que você quiser. Vou dar o exemplo de Netshoes. E aí é um assunto mais profundo, né? A gente tem uma relação com a Netshoes desde 2006. Era uma empresa que tinha uma receita de mais ou menos 30 milhões de reais na época, e até para a gente era um negócio inusitado, né? Vender tênis, sapato pela internet não é uma coisa muito comum. Até hoje algumas pessoas acham estranho. Como que troca? Como que funciona? Eu coloco ali. Bom, essa empresa hoje fatura mais de 2 bilhões por ano. Os caras acertaram. É um dos maiores e-commerce do mundo. E do Brasil e do mundo. Bom, vocês entram na Netshoes e essa é a carinha na primeira vez. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma série de anteninhas levantadas lá para entender quem que é você que entrou na Netshoes, o que você fez lá, onde você clicou. Em alguns casos, a gente faz até pesquisas qualitativas. E, principalmente, a tecnologia nos permite fazer isso com uma velocidade muito alta, um custo muito baixo. Um monte de mecanismo para a gente conseguir personalizar a loja para cada uma das pessoas. Por quê? Porque não existe a Netshoes. Ponto. Existe a sua Netshoes, a minha Netshoes, a sua Netshoes. Cada consumidor tem uma jornada diferente. Tem gente que vem através de um clique pelo Google, tem gente que vem através de um banner de algum lugar, tem gente que escreve netshoes.com.br. Cada um vem de um canto. E cada um vai comprar alguma coisa. Tem gente que vai comprar bicicleta, tem gente que vai comprar meia, tem homem, tem mulher, tem São Paulino, tem corintiano rico, corintiano pobre, tem de tudo. Tem de tudo. Esse relógio custa 5 mil reais. O chinelo custa 24. Então, não dá para a gente homogeneizar a Netshoes de uma forma única. E a tecnologia nos permite personalizar este conteúdo. Como a gente adquire informação num site como esse? Através do que a gente chama de referral, quer dizer, o que referenciou a visita no site?
Que campanha, que oferta, que keyword do Google, de onde o cara veio. Por exemplo, se um de vocês está no Google e faz uma busca por tênis Nike, aquela pessoa não está à busca de um tênis Adidas. Então, a landing page que eu mostro ali já é do tênis Nike. Referral, basicamente, é isso. No próprio site, na medida em que as pessoas navegam no site, eu vou conhecendo mais, mesmo você não falando para mim que você é mulher. Mas se você está lá no segmento feminino, grande chance de você ser mulher, ou você é um homem querendo comprar para mulher. Mas se você está lá no feminino e continua lá e se envereda lá pelas mudanças, pelas variedades de cor ou tamanho, grande chance de você ser uma mulher. E no CRM, depois, a partir do momento que você compra, e eu te tenho no meu banco de dados, eu sei quanto que você gastou, o ticket médio, você se cadastrou, eu sei o que você comprou, eu sei quantas vezes você volta, eu sei se você comprou um tênis, e um tênis dura mais ou menos, sei lá, 1 ano antes de estragar, daqui a 1 ano eu volto e te ofereço outro tênis. Se você comprou uma meia e não comprou um tênis, eu te ofereço tênis. Se você comprou um kit quase completo, eu te ofereço o restante. Então, tem um monte de formas da gente saber quem está lá. E acho que esse é o slide mais importante da conversa. É o mais simples, não tem vídeo, não tem imagem, mas a tecnologia na comunicação permite a personalização com baixo custo, velocidade e escala. No passado, isso só era possível com produtos muito caros. Se alguém fosse comprar um Rolex, um Mercedes, sei lá, fazia sentido eu personalizar ali uma mala direta, caríssima, sofisticada, saber o nome do cara, mandar para ele, porque a conversão fazia sentido. O carro é muito caro, o apartamento é muito caro, o relógio é muito caro. Aqui eu consigo fazer isso de uma maneira escalável e muito barato. A gente manda mais de 30 milhões de e-mails por dia para a base da Netshoes. Não tem 2 iguais. E não tem mais do que 5 pessoas fazendo isso. Então, a tecnologia permite esse tipo de atuação. Tinha uma perguntinha lá atrás. A pergunta foi se a televisão ajudou a construir a marca Netshoes e se, quando tem um anúncio na televisão, se vai para o digital. A resposta é sim, para as duas. Sim, Netshoes, no começo, investiu bastante em mídia aberta, patrocinou, inclusive, time de futebol, patrocinou o Santos, jogos da seleção brasileira, comprava ali o espaço no campo. Mas, cada vez menos, eles são dependentes de mídia. Porque, cada vez mais, eles têm o conhecimento das pessoas que já passaram por lá. A mídia, no começo, é um mal necessário, não tem jeito. Você cria um produto, você precisa lançar, você precisa vender, você precisa comprar audiência. Mas, dentro da nova dinâmica da comunicação, num player como eles, que também são um portal, diferente de Unilever, que vende sabonete, o portal da Unilever não vai ter uma visitação como a deles, no caso deles, eles têm tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que, no limite, se tem milhares e milhares de pessoas passando por lá e eles têm essa informação, eles conseguem chegar nessas pessoas de outra forma. No passado, eles tinham uma utilização maior de televisão aberta. Agora, em questões pontuais, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, isso também ocorre, mais ou menos. Só a segunda pergunta foi se, quando vai para a TV, tem um impacto no digital. Tem, mas tem uma dispersão muito grande. Você dá um tiro de canhão, né, para pegar formiguinhas, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma possibilidade de se fazer um trabalho complementar. Nós fazemos muita televisão também. Tem hora que a televisão é necessária. De forma alguma, eu vou fazer aqui uma comparação entre os meios, né? Que é o problema daquele primeiro slide lá, da tentativa de definição, se isso é online ou offline. Mas, dentro do investimento de mídia digitalizada, você consegue segmentar. E agora, na televisão, você também consegue. Em vários casos onde você pode fazer uma veiculação em TV interativa, ou Netflix, que para você estar na Netflix, por exemplo, você dá alguma informação a seu respeito, você também consegue ter essa experiência de uma maneira bastante personalizada. Tá? Então, tem um efeito, sim, de visita para o digital, mas tem também uma dispersão. Dependendo do objetivo, você faz ou não.
Tá? No caso de Netshoes, como se dá isso? Então, você veio de um site... por exemplo, você estava no site do Placar, da Placar, que tem ali uma audiência majoritariamente masculina. Quando a pessoa vem para a Netshoes, se estava lá, a gente infere com alguma assertividade ali ainda relativamente baixa, mas aí a gente fala, putz, esse cara é homem. Podemos errar, mas... E aí a gente mostra, então, uma página de produtos masculinos, idem se for uma pessoa vindo de um site feminino. Tão simples quanto isso. Quando a gente manda o e-mail marketing, tem uma série de possibilidades que a gente pode segmentar uma comunicação. É homem ou mulher? É cliente ou ainda não é cliente? É ativo ou inativo? Já comprou alguma coisa no passado? Clicou em algum banner? Neste caso, o cluster criado é mulher, que é cliente ativo, que já correu, que já comprou produto de corrida no passado. Portanto, um dos 25 milhões de e-mails que a gente manda é um e-mail automaticamente segmentado. Não tem ninguém ali selecionando. Tem um robô lá que puxa a imagem do produto. Que produto? Ou o produto está em promoção, ou o que eles querem impulsionar. E aí vai. Idem para um outro cluster. Homem, cliente, pode selecionar ativo e inativo, que já comprou chuteira de campo. E é aquilo que eu estava falando, o cara comprou chuteira, mas pô, não comprou a jaqueta. Vai lá, leva a jaqueta também. Né? Outras possibilidades. Né? Alguém aqui tem um aplicativo da Netshoes? Não. Se vocês tivessem, vocês conhecem o Vivino? Quem conhece o Vivino? Muita gente conhece o Vivino. É basicamente o Vivino para este segmento, né, da indústria. Você tira uma foto do seu tênis, aqui mesmo, e aí ele traz os exemplos de tênis que você está procurando, e é um negócio fantástico. Né? Então, eu olho o seu tênis, não sei qual é, tiro uma foto, vou lá e, na hora, eu compro, né? Pelo celular. Outra coisa muito legal, que mostra também as possibilidades nessa indústria, eles compraram uma API de um estudante, se não me engano, do MIT, que ele escaneou todos os tênis por dentro. Então, você é você é uma pessoa que compra ASICS, né? O ASICS Cayano é o que você compra sempre. E aí você está lá na Netshoes, tem uma promoção do Mizuno. E aí você consegue comparar os dois produtos através desse scanner interno. Você vai ver para o mesmo número as diferenças, onde um aperta mais, outro é um pouco mais largo e por aí vai. Isso é fantástico. Quando na história, né, você pôde ter algo mais ou menos assim? Jamais. E por que essa história do celular, do aplicativo, que a gente pode falar, não tenho aqui, mas ninguém compra pelo celular? Mais ou menos um pensamento que eu consigo entender das mesmas pessoas que não conhecem ali o Christian. Né? Ninguém aqui tem o aplicativo da Netshoes. 1/3 das vendas acontecem aqui. É muito louco esse negócio. É muito louco. 1/3 das vendas acontecem ou são realizadas aqui no celular ou iniciaram, pelo menos, por aqui. De alguma forma, a pesquisa ou a compra passou. Né? A gente mora num país que tem 71% das pessoas com pré-pago. Né? Ou seja, são pessoas que tomam muito cuidado com o consumo de dados. Né? Uma população mais carente, que teve acesso ao mundo digital, mas que não tem tanta possibilidade de gastar através das possibilidades de navegação. Por isso, tanto Wi-Fi, tanto Bluetooth. E, justamente, para a gente atingir esse público, que é um público consumidor, na Netshoes tem milhares e milhares de produtos lá, você consegue achar coisas baratas, coisas caras. Para atingir esse público, a gente fez um projeto fantástico. Então, a Black Friday, que na Netshoes chama-se Black November, dura o mês inteiro. Nós fizemos uma parceria com todas as operadoras de celular para permitir acesso gratuito na Netshoes.
A maioria de vocês... Alguém aqui é pré-pago? Né? Tem duas pessoas. Então, 3 pessoas. Quando você é pré-pago, você evita navegar, né, no YouTube, porque consome muito. Para essas pessoas que a gente liberou o tráfego da Netshoes, e, portanto, o tráfego da Netshoes não custava nada, eles podiam ficar, então, shopping, ali, passeando na Netshoes, o tempo que fosse, que não era cobrado. Imagina o resultado disso. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um projeto com todos os operadores, durou esse tempo todo e foi um baita de um sucesso. E aí, dentro também desse contexto digital, nem tudo é alegria para as agências de publicidade. Porque a execução dos filmes, para contar, isso aqui precisa ser contado, né? Você, que é um consumidor pré-pago, etc., vai lá na Netshoes e compra, né? Sem gastar. Precisa ser comunicado. Foram feitos filmes para comunicar. Com gente famosa, com milhões de views aqui no YouTube, mais ainda e mais ainda. Foi a FBIS que fez esses filmes? Não. Então, olha que interessante, né? A tecnologia, se por um lado traz um monte de possibilidades, para a indústria da comunicação também é um desafio. Porque a Netshoes consegue produzir e consegue veicular também produtos de muita qualidade. Esses vídeos são vídeos muito bem feitos, com baixo custo, com boa qualidade, com agilidade. Se fosse ali chamar uma agência para fazer, putz, passa o briefing, faz, devolve. Para a agilidade do varejo, algumas vezes a gente não consegue alcançar o que eles querem, nem no custo que eles querem. Criaram uma house e fizeram super bem feito. E aí, o que sobra para a gente? Tecnologia. Aonde que nós interagimos com eles? Justamente através dos exemplos que eu dei antes da campanha. Otimização, dados, escala. Então, a gente tem um grupo de engenheiros trabalhando numa agência de publicidade. Não é muito comum. E isso é cada vez mais frequente em todas as agências de publicidade. Né? E, obviamente, esse tipo de situação traz um impacto no nosso modelo de negócio. Quem conhece o Mad Men? Né? Isso aqui não existe mais. O Draper lá tomando uísque, né, com a cliente, milhões de dólares de comissão de mídia, custo de produção, bonificação em cima de veiculação em valores incríveis, honorários de produção. Quanto mais caro a produção, mais a agência ganhava. E como diria meu avô, e agora, José? Então, eu aqui, FBIS, legal, cheguei tarde nessa indústria. Cheguei tarde. Se a FBIS tivesse aí há 10 anos atrás surfando a onda que a publicidade brasileira surfou, das grandes produções, grandes veiculações, né, estaria, no mínimo, com verbas maiores dos nossos clientes e, enfim, com a gente também. Então, o modelo de negócio mudou. Passou de grandes comissões e BVs, né, bonificações de veiculações, principalmente da Globo, lícito e nada de errado com isso, mas passou deste modelo para um modelo duro, para um modelo de timesheet, de projeto, de success fee. Então, hora homem, quanto custa? A gente dialoga assim com o diretor de marketing, da mesma forma como que a gente dialoga com suprimentos, mesa de compras. As pessoas que compram... Não é mais assim, mas há pouco tempo atrás, quem comprava perfume, cadeira, transistor, também lidava com as agências de publicidade, e é um desafio muito grande. Está aqui o Giba da Abrad, a Cris do IAB, um monte de entidades do meio digital investindo em educação para fazer com que esses profissionais entendam o valor de um trabalho como esse.
Então, o modelo de negócio mudou. E também não é só agência de publicidade como a nossa que faz esse tipo de trabalho. Né? A gente estava comentando agora, antes de entrar aqui. Tem gente da Accenture aqui? Né? Comprou a Dialeto, que é uma agência de publicidade, então uma consultoria, McKinsey Digital, ou a Oracle. A turma está cada vez mais competindo pelo mesmo dinheiro. A verba de marketing não é mais gerenciada simplesmente pelas agências. E os grandes grupos de comunicação tradicionais, para acelerar esse processo, ou contratam um monte de gente que cria ali um núcleo digital, que normalmente não é tão rápido e nem tão fácil, vai lá e adquire algumas empresas. Nós fomos uma delas, compradas pela WPP. A Publicis idem. Produtoras, cada vez mais, da mesma forma que os anunciantes produzem esses filmes, as produtoras de vídeo também podem fazer campanhas, talvez até melhores do que muitas agências. Então, não está fácil para ninguém. Por outro lado, onde tem crise também tem oportunidade. Quais são as carreiras, né? Um monte de gente aqui, talvez alguns estudantes, tal. Como lidar com essas oportunidades dentro dessa indústria? Então, tem uma entidade chamada IAB. Recomendo vocês conhecerem, se quiserem entender mais sobre esse ecossistema. E lá, dê uma olhada nas vagas, nas 300 e tantas vagas abertas no IAB.